Dono de um salão de bronzeamento artificial se depara com uma cena terrível quando chega ao local. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que são um mistério ainda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar um curtir nesse vídeo, que isso é muito importante. Compartilhe o vídeo com os amigos também. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Melissa Chilton nasceu em agosto de 1976, em Barrs Creek, no Tennessee, filha de Gayle e Gary. Em 1995, ela tinha acabado de entrar na faculdade, onde escolheu o curso de psicologia na Middle Tennessee State University e residia no campus. Tiffany Campbell, nascida em outubro de 77, filha de Deborah e James, ela precisou passar pelo divórcio dos pais quando era bem pequena, e isso foi muito difícil para ela. Depois, Tiffany foi morar com sua mãe e padrasto em Nashville, no Tennessee. Em 1996, ela estava terminando seus estudos para receber o diploma de equivalência ao ensino médio. Ela também queria se reaproximar de seu pai, já que o relacionamento deles não era mais o mesmo depois do divórcio com sua mãe. Em setembro de 95, Tiffany e Melissa começaram a trabalhar na Exotic Tan for Men, localizada em 1805 na Church Street, em Nashville. Elas começaram a trabalhar nesse local depois de que alguns amigos disseram que era uma forma de ganhar um bom dinheiro. Inicialmente, Tiffany informou a mãe Deborah que trabalhava como recepcionista em um salão de bronzeamento artificial. Mas Deborah descobriu mais tarde que as duas garotas trabalhavam como dançarinas de striptease. A polícia suspeitava que o local funcionava como fachada para um clube de striptease ligado ao tráfico sexual. A suspeita surgiu devido que o local possuía apenas uma cama de bronzeamento e 5 salas de espera, cada uma mobiliada com uma poltrona no estilo namoradeira. Em 22 de fevereiro de 96, Tiffany e Melissa foram escaladas para o turno diurno no salão de bronzeamento. Mas algo estranho aconteceu. Quando o proprietário Kit Scott tentou entrar em contato com a empresa pela manhã, suas ligações não foram atendidas. Por volta das 2h10 da tarde, Scott chegou ao salão e fez uma descoberta assustadora. Tiffany e Melissa foram encontradas mortas em uma das salas de espera. As garotas foram brutalmente atacadas e tinham muitos ferimentos à faca. A polícia então foi chamada e uma investigação foi iniciada. No dia seguinte, a polícia de Oak Grove, no Kentucky, colaborou com a polícia metropolitana de Nashville para explorar a possibilidade de uma conexão entre os assassinatos em camas de bronzeamento artificial e um caso que tinha ocorrido em Oak Grove em 1994. No caso de Oak Grove, 2 mulheres foram encontradas com a garganta cortada e ferimentos à bala em uma casa de massagens. Depois de algumas investigações, foi revelado que os casos não tinham nenhuma ligação. E o caso de 1994 teve até mesmo corrupção policial e até hoje não foi resolvido. As vítimas desse caso eram Cândida Belt, de 22 anos, e Gloria Ross, de 18, e elas infelizmente não tiveram justiça. No dia 27 de fevereiro, os policiais descobriram mais alguns detalhes sobre o caso das camas de bronzeamento. Tanto Tiffany quanto Melissa foram esfaqueadas com uma grande faca da Força Aérea entre as 10 horas da manhã e 11h30. 100 vezes. Elas foram esfaqueadas 100 vezes. O que era estranho foi que o assassino descartou o estojo onde estava a faca depois de atacar as garotas. O assassino também demonstrou familiaridade com as operações internas do local, uma vez que contornou a exigência de se inscrever como cliente e desconectou o aparelho de fita de vídeo para não ser filmado pela câmera de segurança. Nenhum dinheiro foi retirado do estabelecimento, mas o assassino saiu pela porta dos fundos com o gravador de vídeo, as chaves do carro e a carteira de Melissa, e também com a identidade das duas, o talão de cheque e também o Walkman de Tiffany. Em 19 de março, o Nashville Crime Stoppers
ofereceu uma recompensa de $1.000 por qualquer informação relacionada ao caso. Eles tinham a esperança de que com uma recompensa alguém se apresentasse, mas infelizmente isso não rendeu novas pistas, nem resultou em prisões. Ao longo da investigação, os detetives exploraram vários suspeitos em potencial, incluindo o namorado de Melissa na época, o dono do salão, Kit Scott, e o ex-namorado de Tiffany, chamado David Egwin. Um funcionário testemunhou que Scott tinha um histórico de fornecer drogas aos trabalhadores e teria deixado Nashville logo após os assassinatos, o que era suspeito. David, o ex-namorado, que havia sido libertado temporariamente da prisão um dia antes do assassinato, aguardava julgamento pelo assassinato de sua esposa. O serial killer Paul Dennis Rage também estava sendo considerado um suspeito em potencial, dada sua residência em Nashville na época. Apesar da investigação, não surgiu nenhuma evidência ligando o Rage ou os outros suspeitos mencionados anteriormente ao crime. Se tratava de um caso muito difícil para a polícia. Um ano após o crime, Gayle Chilton, a mãe de Melissa, organizou uma vigília do outro lado da rua do salão, na esperança de gerar novas informações sobre o caso. Em maio daquele ano, o prefeito de Nashville na época e o vereador Chris Farrell, junto com a assistência da Gayle Chilton, propuseram um projeto de lei destinado a implementar leis mais rígidas relativas a estabelecimentos de entretenimento adulto. Na época, muitos bordéis funcionavam disfarçados de casas de massagem, saunas ou spas. A partir de 1º de março de 99, a Portaria de Negócios Sexualmente Orientados entrou em vigor. De acordo com essa portaria, os artistas em clubes de strip e outros estabelecimentos para adultos foram obrigados a obter uma licença e cumprir os regulamentos estabelecidos pelo Conselho de Licenciamento. Esses regulamentos incluíam a proibição de artistas permitirem que os clientes o tocassem ou se envolvessem em atividades sexuais com eles. Além disso, as apresentações no palco também tiveram que seguir uma nova regra. O caso de Tiffany e Melissa foi destaque no America's Most Wanted, em 12 de fevereiro de 2000. Esse programa era muito popular na época, então as autoridades ficaram animadas com possíveis novas pistas que poderiam surgir depois da exibição. Durante esse episódio, os investigadores enfatizaram seu foco em um suspeito que morava em Indiana na época, embora eles não tenham divulgado seu nome. Em 21 de fevereiro de 2006, Gayle Chilton deu uma entrevista coletiva anunciando uma recompensa de $10.000 por qualquer informação que pudesse levar à prisão do responsável pelo assassinato de sua filha e da sua colega de trabalho. Em 10 de dezembro de 2010, Gayle participou de uma cerimônia de iluminação da árvore de Natal realizada no Jardim Infantil do Parque Centenário em Nashville. O evento proporcionou uma oportunidade para famílias de jovens vítimas de homicídio se reunirem e decoraram também ali algumas árvores de Natal, enfim, em memória a seus entes queridos. Tudo que Gayle queria era que o caso de sua filha não fosse esquecido. Então, em 21 de fevereiro de 2013, marcando 17 anos desde o crime, um grande júri indiciou Patrick Lamont Streeter por 2 acusações de homicídio em primeiro grau no caso. Em 96, Patrick foi um destaque no atletismo e estrela do futebol em sua escola, e ele era ex-namorado de Tiffany. A acusação seguiu-se ao reexame do DNA parcial extraído do estojo onde estava a faca naquele dia, que foi encontrada na cena do crime. Revelou uma potencial ligação com ele, embora os resultados indicassem uma menor probabilidade. No momento da acusação, Patrick já cumpria a pena de prisão na Califórnia por uma série de roubos violentos, visando principalmente mulheres mais velhas. Em 26 de agosto de 2015, Patrick foi libertado de uma prisão na Califórnia e imediatamente detido pela polícia de Nashville. Posteriormente, em 9 de setembro daquele mesmo ano, Patrick compareceu ao tribunal com o apoio de sua mãe. Durante o processo judicial, ele afirmou sua inocência. Ele apresentou seu álibi no julgamento. Ele disse que naquele dia em que ocorreu o crime, que foi na parte da manhã, ele estava no apartamento de sua mãe. E como ele fez para provar isso? Tinha uma ligação que ele fez que comprovou que realmente ele estava no apartamento ali da mãe dele naquela manhã.
A mãe de Tiffany, Deborah, confirmou o fato de Patrick e Tiffany estarem separados há vários anos e não tinham mais nenhuma ligação no momento do crime. Mas um funcionário do salão de bronzeamento forneceu depoimentos conflitantes, afirmando que Patrick havia visitado o local no dia anterior aos assassinatos, perguntando sobre Tiffany, o que era suspeito. Supostamente, ao saber que ela não estava, ele deixou o estabelecimento um pouco irritado. Para deixar o caso ainda mais suspeito, a ex-mulher de Patrick informou aos detetives que ele possuía uma faca semelhante à arma do crime, uma afirmação que ele negou às autoridades. Em 16 de outubro de 2016, após uma audiência no tribunal, Deborah teria ficado profundamente afetada com a audiência, dizendo a Gale que ela não conseguia mais fazer isso. Para a mãe, estava sendo muito doloroso reviver tudo aquilo. Tragicamente, naquela mesma noite, Deborah sofreu um ataque cardíaco e faleceu enquanto dormia. Em 30 de novembro de 2017, os promotores anunciaram a necessidade de testar novas evidências, levando a uma redução da fiança de Patrick de $750 mil para 25 mil. Patrick conseguiu pagar a fiança, então aguardou o julgamento em casa. Em 29 de junho de 2018, todas as acusações contra ele foram retiradas pelos promotores. A decisão veio depois que a nova tecnologia de DNA exonerou Patrick e implicou um homem não identificado, conforme afirmou seu advogado. Desde os trágicos assassinatos em 1996, a propriedade em 1805 Church Street testemunhou a entrada e saída de vários negócios, incluindo um restaurante e também um bar. Parecia que nada vingava naquele local. Em 27 de fevereiro de 2019, a polícia de Nashville conduziu uma operação e posteriormente fechou o 1805 Ultra Lounge, citando motivos como violência, atividades com drogas e pressão sobre os recursos da polícia. Os registros da cidade revelaram que a polícia e os bombeiros responderam àquela boate 84 vezes desde a sua inauguração em 2015. Poucos dias antes do crime completar 23 anos, ocorreu um tiroteio fatal entre 2 homens dentro dessa boate. Depois, em julho de 2022, o imóvel e seu entorno foram liberados para dar lugar a uma construção de um prédio residencial de 16 andares. Gale Chilton, mãe de Melissa, permanece firme em sua determinação de fazer justiça pelos assassinatos de Melissa e Tiffany. Apesar de já ter passado muito tempo, ela não perdeu as esperanças e continua a defender ativamente as jovens vítimas de homicídio. Gale desempenha um papel crucial no conselho do Tennessee Voices for Victims, canalizando seus esforços para apoiar e dar voz às pessoas afetadas por tragédias semelhantes. Seu compromisso em procurar justiça e ajudar os outros reflete uma grande dedicação à causa de encerrar os casos e apoiar aqueles que foram afetados por crimes tão violentos. Estou esperando justiça. Eu sei que está chegando. Só não sei dizer quando, disse Gale. Em uma entrevista, a mãe fez uma revelação chocante nos dias que antecederam a morte de Melissa e também da sua colega. Gale teve uma premonição assustadora. Sonhei que ela foi assassinada uma semana antes do crime ocorrer, lembrou ela. Além da notícia chocante de que sua filha foi assassinada, Gale se perguntou por que Melissa trabalhava secretamente em um local como esse. Gale tem certeza de que o crime foi pessoal, devido à brutalidade. Ele, o proprietário, estava traficando essas meninas. O que aconteceu é tão contraditório com o que Melissa era. Foi um choque tão grande onde ela estava e o que ela aconteceu. E ela concluiu: não é tão tarde, podemos resolver isso hoje em dia. Alguém pode ver isso agora e dizer que pode tirar um grande fardo do meu peito se me der algumas respostas. E, além disso, tire um assassino da rua, completou ela. Um representante do Departamento da Polícia de Nashville disse a um jornal que a unidade de casos arquivados está reavaliando o caso para determinar se os avanços na tecnologia científica podem avançar nessa investigação. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, nós temos alguns suspeitos, principalmente aquele ex-namorado da Tiffany, que até foi a julgamento por causa disso, mas ali as autoridades não conseguiram evidências o suficientes, né, para prendê-lo. Então, eu quero saber o que vocês acham. Será que ele realmente tem alguma coisa a ver? Ou será que é o dono? Tem alguma ligação também? Realmente um caso delicado, que já aconteceu já faz um tempo, mas que a gente espera que ele seja resolvido.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.